Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de História de um Casamento, o segundo melhor filme da Netflix no ano. Não tem como não destacar como foi bom esse segundo semestre para a Netflix, então filmes como O Irlandês, Dolemite is My Name, El Camino, o próprio Rei, Dois Papas, que ainda vai lançar no catálogo nesse mês de dezembro, e agora História de um Casamento. É um segundo semestre maravilhoso para a Netflix. Para quem falava que a Netflix não tinha filme bom, agora não tem mais como falar isso. Esse é um filme que basicamente vai contar a história de um casal que está naquele processo de separação. Eles se amavam muito, mas cada vez mais eles não conseguem conviver juntos. E eu acho que não tinha um diretor e roteirista melhor para trabalhar esse filme que não o Noah Baumbach, que é diretor de filmes como Os Meyerowitz, como A Lula e a Baleia, Enquanto Somos Jovens, Frances Ha, e ele também é marido da Greta Gerwig, que foi diretora de Lady Bird e no começo de carreira trabalhou muito atuando nos filmes dele e escrevendo os roteiros junto com ele. Eu confesso que eu gosto mais até dele como roteirista do que como diretor, pelo menos nos filmes anteriores. Mas aqui eu acho que ele chega a seu melhor trabalho na direção. E eu citei a Greta Gerwig porque esse filme ele é muito sobre o casamento e eu acho que até tem um pouco essa relação entre os dois. Porque aqui o personagem principal escreve e dirige no teatro, e a mulher dele atua nas peças dele, então tem um pouco essa relação de como foi por muito tempo a Greta Gerwig escrevendo junto com ele e atuando nos filmes do Noah Baumbach. E aqui é um equilíbrio total entre o roteiro e a direção do Noah Baumbach e como ele faz alguns elementos até que ele já tinha nos outros filmes, essa questão mais realista. Então, quando vai ter um diálogo, ele vai usar muito essa sobreposição das pessoas dialogando, uma pessoa falando diálogo em cima da outra, para tornar tudo isso mais real, e isso pede ainda mais dos atores. E aqui eu sempre deixo as atuações pro final, mas eu vou começar por elas, porque sem essa dupla esse filme não funcionaria. Então a gente tem o Adam Driver, que é um cara que está bastante acostumado a trabalhar com o Noah Baumbach, e a Scarlett Johansson, que eu não me lembro dela ter trabalhado antes com o Noah Baumbach, mas ela combina muito no estilo, até por ela já ter trabalhado com o Woody Allen, então tem até uma relação no trabalho do Noah Baumbach com o Woody Allen. E esse filme lembra até um pouco Antes da Meia-Noite, essa questão do casamento, do casal e como a direção aborda isso. E os dois aqui estão impecáveis, eles parecem acima de tudo pessoas reais, a gente sente muito por eles e eles trabalham muito bem sutilezas. Então é um olhar, é uma frase não dita que a gente percebe que o personagem pensou, mas não quis falar, é uma gaguejada, é um movimento do corpo, é um gesto, então a gente sente como essas pessoas existissem mesmo na vida real. É um trabalho impecável dos dois. A Scarlett Johansson é a melhor atuação feminina que eu vi no ano até agora. E o Adam Driver, bom, muita gente falava do Joaquin Phoenix já ganhando o Oscar de melhor ator, e aqui, se o Adam Driver ganhasse melhor ator esse ano também, não seria nenhuma injustiça. Junto com o Joaquin Phoenix, acho que são as duas melhores atuações masculinas do ano. Então é muito legal ver quando o filme tá em sintonia, quando a gente sente os atores dialogando com a direção pede esse realismo, os atores entregam, a direção pede uma construção dramática para os personagens e os atores entregam isso. E acho que esse é um filme muito disso. Eu tentei até gravar logo depois de assistir, porque esse filme é um filme muito impactante, acho que até mais para quem é casado. Então se você é casado, por mais que você nunca tenha se separado, você já vai ter passado por muitas das situações que acontecem nesse filme. Aqui, o que o roteiro faz muito bem é mostrar um recorte de um período do tempo, então é aquele momento quando eles já não estão mais em sintonia, quando eles já estão para se separar, mas ainda assim a gente consegue ver tudo desse casal, a gente consegue entender o quanto eles se amavam, o como eles chegaram naquela situação. E eu acho que o melhor de tudo do roteiro é que ele faz a gente sentir que nenhum dos dois aqui estão errados. A gente consegue comprar todos os dois personagens, o pelo que eles estão passando, entender como cada um chegou naquela situação e como as diferenças e as atitudes de um e de outro levaram eles àquilo, ainda que os dois, apesar de terem cometido erros, eles não são vilões em nenhum momento. Então o que o Noah Baumbach faz aqui é humanizar demais os personagens, e aí, como eu disse, as duas atuações centrais vão combinar perfeitamente com essa proposta da direção, e como Noah Baumbach filma também,
traz muito essa questão do realismo, então ele gosta de deixar a câmera em muitos momentos, deixar a câmera passeando pelo espaço para a gente sentir como se aquilo fosse real, mas em outros momentos, por exemplo, em um momento de discussão ali na transição do segundo para o terceiro ato, a gente vê que ele começa cada vez mais a aproximar a câmera dos dois protagonistas quando o clima começa a ficar mais tenso. E acho que esse é um filme que tem vários momentos, várias cenas extremamente impactantes. Então tem uma cena que a personagem da Scarlett Johansson, logo que ela conhece a personagem da Laura Dern, que também tá muito bem aqui no filme, eu já falo mais dela, e é quase que um monólogo da personagem da Scarlett Johansson e como ele deixa a câmera, e a Scarlett Johansson tem que entregar uma atuação espetacular. Então são nesses momentos quando ele deixa a câmera no ator e deixa o ator e a atriz aqui fazerem seu show. Esse monólogo é extremamente impactante. Tem outra cena também que é muito bem construída, que é a primeira vez ali que o personagem do Charlie, vivido pelo Adam Driver, chega na casa ali em Los Angeles, e tem a questão da intimação e como ele constrói essa cena, como ele estende essa cena. Então, desde antes da chegada dele, a partir do momento que ele chega, e parece que aquela cena começa a virar um caos. Então tem toda uma encenação ali que é perfeita e vai culminar com mais um ponto alto do roteiro. E sem dúvida a cena principal, que é a cena da briga dos dois, eu não vou entregar muito mais sobre isso, mas como o Noah Baumbach filma essa cena e como os dois personagens entregam tudo aquilo, como eu disse, parecem duas pessoas reais realmente brigando, e como o clima começa a esquentar e são palavras que parece que saem da boca dos personagens que eles não querem dizer. Então a gente sente tudo isso. É um filme, acima de tudo, um filme que consegue impactar muito o público, pelo menos funcionou pra mim. Eu entendo que ele até tem um ritmo mais lento, mas não teria como ser diferente a partir da proposta do Noah Baumbach nesse filme. E acho que vale também um destaque nesse sentido pros diálogos, que são muito bem escritos, mas isso é algo que o Noah Baumbach sempre fez muito bem durante toda a carreira dele. E tem também uma questão de um off que começa um filme, né, um voice-over que começa o filme, que eu não entendi muito o propósito dele enquanto ele estava acontecendo, mas depois a gente vai ver perfeitamente o porquê ele começa o filme com esse voice-over, que é justamente a carta que os dois personagens escrevem, e é justamente já o filme mostrando que vai dar tempo de tela para os dois, vai mostrar muito dos dois personagens, e a gente vai conhecer muito bem eles dois, e isso vai culminar até numa cena final ali que eu entendo que é de certa forma até o roteiro trapaceando um pouco, usando uma coincidência para emocionar o público. Eu geralmente não gosto disso, mas aqui pelo menos para mim funcionou muito bem essa cena final. E já que eu tinha citado a personagem da Laura Dern, é mais uma que tá muito bem no filme, apesar de não ter tanto tempo de cena assim. Ela parece um pouco a personagem que ela faz em Big Little Lies, só que a Laura Dern ela consegue também trazer sutilezas a mais para a personagem e transformar uma personagem que poderia cair muito facilmente pro caricato em uma pessoa que parece real. Eu acho que o mesmo não acontece tanto com o personagem do Ray Liotta, até porque ele fica muito pouco tempo em tela, e já na primeira cena que ele aparece, talvez seja a cena que eu menos gosto no filme. Eu entendo toda essa questão que eles querem trazer dos advogados, que parece que quando os advogados entram em cena, a situação piora ainda mais, e como eles vão tentar resolver isso, parece que tudo fica um caos ainda maior. Mas o personagem do Ray Liotta, pra mim, ficou um pouco caricato, principalmente na primeira cena que ele aparece, ou como ele fala, ou como ele quer aparecer, ou como ele é tratado como um vilão. Então, como eu disse no começo, os dois personagens principais, eles são muito humanizados, e acho que o mesmo não acontece com o personagem do Ray Liotta. Foi o maior problema que eu tive nesse filme, mas ainda assim é uma coisa muito pequena, porque se ele aparece em 2 ou 3 cenas, é muito. Eu tive só alguns probleminhas pontuais com o roteiro, mas no geral é uma construção quase que impecável, é o melhor trabalho da vida do Noah Baumbach, é o melhor trabalho da vida da Scarlett Johansson e talvez o melhor trabalho da vida do Adam Driver. Todos eles devem aparecer no Oscar, esse é um dos filmes favoritos e mais uma bela obra da Netflix. E é por tudo isso que eu vou dar uma nota 9,5, eu quase dei 10 para esse filme, é só umas questões pontuais mesmo que eu não gostei, mas ainda assim um filme que vale muito a pena. Então é isso, se você gostou do vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo se você já viu o filme, o que você achou dele, ou se você acha que ele vai aparecer no Oscar, ou se você não gostou, se você achou muito lento, dá pra gente bater um papo numa boa, até o que você tá achando do catálogo na Netflix nesse segundo semestre. Também passa no primeiro comentário para ver as nossas outras redes sociais, no Instagram a gente produz críticas pra lá, a gente produz conteúdo interativo nos stories, e também o podcast que a gente lançou o nosso episódio mensal, o nosso episódio
especial do mês de novembro, então passa lá para conferir que tá bem legal. Por hoje é só aí, corta!